Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um estudo serial do Livro dos Espíritos, no âmbito aí dos estudos do Centro Espírita Ibirajara. Nossa sexta-feira, né? Toda sexta-feira às 7h30 a gente tem aí um estudo sequencial do Livro dos Espíritos. Quem quiser ver as outras partes, é só clicar aqui no nosso canal e pesquisar, que vai estar tudo lá, tá bom? Então, para começar o nosso estudo na noite de hoje, vamos fazer uma breve leitura para a gente se concentrar. A mensagem que eu separei hoje é do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. E ela nos diz assim: "Se cordato sempre. É melhor perderes algo numa disputa do que te engalfinhares numa luta mais prejudicial, que te trará danos maiores. Não se trata de ter medo, porém de possuir sabedoria. O homem pacífico é feliz, e as quinquilharias não o podem perturbar. O problema é de eleição. O que será melhor? Ganhar uma altercação para não ser ignorante ou bobo, ou perdê-la sendo prudente e sábio? A cordura, né, de ser cordato, sempre vence. O que não logra exteriormente, consegue em paz interna." Então vamos nos concentrar para fazer uma breve oração. Senhor, proteja-nos, orienta-nos, para que esse estudo dessa noite nos esclareça sobre a nossa verdadeira natureza espiritual, de acordo com a doutrina espírita, que nos esclarece tanto sobre quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Proteja, Senhor, o nosso ideal de mais servir, de sempre fazer pelo outro e de crescer espiritualmente, buscando a nossa própria felicidade. Proteja todos aqueles que estão ouvindo, assistindo esse estudo, que eles possam ter suas dúvidas sanadas, possam ser intuídos por seus mentores acerca do que for necessário para uma compreensão maior da vida. Pedindo então permissão aos mentores da Casa de Ibirajara, damos por iniciado o nosso encontro nessa noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Então, o estudo que nos foi designado, ele está no capítulo 4º do Livro dos Espíritos, são as perguntas 68 a 70. O capítulo 4º, então, ele está ali na primeira parte do Livro dos Espíritos. Ele é um capítulo que fala sobre o princípio vital, e ele está inserido nessa primeira parte, que é a parte que corresponde à Gênese, né? Todos nós sabemos, a maioria de nós, pelo menos, que já estamos aí na doutrina espírita, sabemos que cada parte do Livro dos Espíritos acabou dando origem aos outros 4 livros do que a gente chama do Pentateuco kardeciano, que são as obras básicas da doutrina espírita, que estão ali os conceitos fundamentais, né, da nossa doutrina. Então, essa parte primeira, ela deu origem à Gênese. Ela tem uma característica assim, mais científica, né, menos filosófico-religiosa, menos, né, moral, religiosa. E então ele trata muito dessas questões da composição do universo, Deus, espírito, matéria, né, a natureza de cada um desses elementos. São perguntas, então, que o Kardec faz para os espíritos todos nesse sentido. Então, o Kardec separou ali, né, didaticamente, como a gente sabe, a sua preocupação ali
Kardec, um educador, de separar tudo de uma forma didática. Então, ele separou nesse item para falar do princípio vital, né? Então, os estudos anteriores, eles trataram da questão dos seres orgânicos e inorgânicos, né? Então, só vou ler um trechinho aqui do início desse capítulo para a gente poder fincar o pé, né, no nosso conteúdo. Kardec diz assim: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe são compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem da vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, esse capítulo ele vai se deter sobre justamente aqueles seres orgânicos, né, que possuem ali algo que pulsa vida, né, nos seus interiores. Então, essa parte que eu vou estudar, ela fala, da verdade, sobre o fenômeno da vida e da morte, né? Então, algo que estava vivo, que possuía vitalidade, movimento próprio, enfim, todos os fenômenos ali relativos ao que a gente conceitua como vida e que de repente cessa de ter, né? Então, a primeira pergunta do nosso estudo, Kardec direcionou da seguinte forma: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Os espíritos respondem, então, de bate pronto: esgotamento dos órgãos. Então, Kardec aprofunda ali, né? Subpergunta A, da pergunta 68. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Aí a resposta dos espíritos: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então aí é preciso todo um funcionamento, né, orgânico de todos os elementos ali do ser que possibilitam essa agregação ali dessas partículas gerando vida, uma coesão, né, entre esses elementos para que a vida se faça, né? Vamos prosseguir aqui então. Pergunta 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? Não sou médico, mas creio eu que aí nessa época, né, final do século XIX, ainda os conhecimentos de anatomia não estavam tão aprofundados. Então, o coração ele tinha essa ideia de ser o principal órgão do corpo, né, que sem ele você não tinha vida e tudo, de fato. Então, por isso essa preocupação do Kardec em especificar diretamente sobre o coração. Mas a gente sabe hoje em dia que a gente tem diversos órgãos vitais, os pulmões, os rins. Estou aqui citando de leigo, tá? Pode ser que alguém possa viver sem rim, eu desconheço isso. Cérebro, né? Então são órgãos que são vitais. Agora tem órgãos que a gente consegue, por exemplo, o baço, né? Muitas pessoas aí conseguem viver sem o baço, não consegue viver sem o fígado, consegue viver sem uma parte, né, de alguns órgãos. Então a gente tem órgãos que são vitais, outros que nem tanto. Então os espíritos respondem sobre o coração. O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Então, justamente isso que a gente disse. Então, vamos para a pergunta 70 e a última do nosso estudo, que é do Livro dos Espíritos. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Aí a resposta dos espíritos: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos, né? Todos os nossos átomos, eu gosto muito de ficar pensando sobre isso, né? Como que o nosso corpo ele é quase como
uma areia que Deus vai montando seus castelinhos, né, de acordo com a sua vontade. Nosso corpo sabe lá o que os átomos que estão no nosso corpo já construíram milênios de anos atrás, né? Sabe lá o que vai ser construído com esses átomos depois que os nossos espíritos ganharem a autonomia do corpo através do fenômeno da morte física e esse corpo ficar aqui, os seus átomos, suas moléculas, que irão formar outras coisas, né? Então eu gosto muito dessa percepção, assim, o que carbono do nosso corpo, que está agora nos ajudando a compor o nosso corpo, foi no passado, o que ele vai ser no futuro. E aí a matéria inerte se decompõe e vai formar outros novos organismos. E o princípio vital? O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então a gente, às vezes, tem muita dificuldade de entender o que os espíritos estão querendo dizer um pouco sobre esse princípio vital, né? O que é esse princípio vital? Então, vamos tentar esclarecer um pouco, lendo agora os comentários de Kardec sobre essa série de perguntas. Então, nos esclarece Kardec. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Então, a gente tem aí uma simbiose, né, entre o espírito e esse princípio vital, essa força que confere essa característica de vida à matéria, né, que anima aí a matéria. Vamos tentar entender um pouco melhor o conceito do fluido vital em si a partir de uma leitura da Gênese, tá? Agora eu vou ler um trecho da Gênese, depois eu retorno ali para o Livro dos Espíritos. A Gênese diz assim, ó: será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? Uma coisa autônoma, um ser autônomo? Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador, Deus, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? E aí o próprio Kardec esclarece aqui, é nesse último sentido que as comunicações que nós recebemos, né, acima, ele fala que é acima, mas é porque nas outras partes ali da Gênese resolvem a questão. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital, por ser necessário a destinação deles, ou, se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito das mesmas combinações do elemento, tal como se desenvolve em certas circunstâncias o calor, a luz e a eletricidade. Então é muito difícil, às vezes, a gente dizer onde começa um, onde termina o outro, né? O Kardec está dizendo aqui
que as comunicações dos espíritos dão conta de dizer que eles não têm existência própria, né? Eles são um fenômeno ligado à própria vida, que o ser, né, meio que aure isso, né, do elemento gerador, né, e para poder dar origem, ter sua completude, né, corporal funcionando. A atividade, continuando aqui na Gênesis, a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Mas não pode reconstruir aqueles corpos, reconstituir aqueles corpos, porque já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que lhe é possível reconstituir uma pedra. Então, a vida da matéria, isso é que a gente pode dizer assim, né? A atividade molecular de uma matéria inerte, ela existe ali, existindo a presença do fluido vital ou não, mas esse fluido vital que dá vida aos seres viventes, quando cessa a vida orgânica, ele se dissipa na própria natureza, né? É isso que os espíritos estão nos dizendo. Então, voltando aqui ao Livro dos Espíritos. No aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha ou aparelho elétrico nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Então, né, mais uma metáfora aí que Kardec está trazendo para nos exemplificar essa dinâmica entre fluido vital e vida, vida material, né, vida do corpo. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, ainda mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, abundante. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-la a outro que tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida ou extinguir-se. Então, essa transmissão de fluido vital, o que a gente na doutrina espírita conhece? São o mecanismo do passe, da irradiação, das curas espirituais, né? Quando a gente faz o passe, o que a gente está fazendo ali é uma transfusão de energia, uma transmissão desse fluido vital, né? Quando o médium ele é um médium de cura, ele possui aí esse fluido vital de uma forma mais abundante que ele pode doar. Isso quer dizer que ele vai esgotar, né, a possibilidade dele e pode sofrer algum dano, morrer, enfim. Não. Quando a gente está com o nosso corpo saudável, o fato da gente colocar esse fluido em movimento, na verdade, nos ajuda a ter mais saúde, porque esse fluido também em excesso, ele também causa alguns prejuízos. Você não vai morrer porque tem excesso de fluido vital, mas ele traz alguns problemas assim de funcionamento mesmo.
é, 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 quem estuda, né, essa parte aí desse espiritismo mais experimental, nos dá notícias assim de incômodos orgânicos, até psíquicos, enfim, que esse excesso de fluido vital. E aí as pessoas que têm essa característica, quando colocam isso em movimento no trabalho de cura, no passe, na irradiação, indo no centro espírita, né, a gente sabe que nas reuniões públicas, por exemplo, existe ali todo um tratamento que é feito, os espíritos manipulam esses fluidos, né? Então quem entende mais doa para quem entende menos, né? Então aquela coisa que quando a gente vai na casa espírita, né, normalmente o dirigente fala, todos já fomos beneficiados é, pelo passe coletivo ou pelos espíritos aqui presentes, é porque esse trabalho ele é feito, né? A gente doa e recebe fluidos um pouco, às vezes, sem a nossa ciência, né? Principalmente quando a gente não tem conhecimento dessas nossas potencialidades. Daí a importância da gente estudar, da gente treinar, né? Esse dar e receber de fluidos nas nossas oficinas de passe, nas nossas escolas de médiums, porque a gente se torna um pouco mais consciente desses processos e isso nos favorece, né? Enquanto espíritos, enquanto pessoas, a gente sente uma sensação maior de bem-estar e dinamiza a própria vida, né? Então, da mesma forma, um outro ponto que eu queria trazer aqui, quando a gente lê principalmente a obra de André Luiz, que ele nos traz ali aqueles fenômenos de vampirização no mundo espiritual, né? Os espíritos que ainda estão em condições de limitação, de visão da vida espiritual, que não conseguem ainda, eu não queria usar a palavra elevados, mas que ainda não estão despertos, né, para a realidade do propósito espiritual. Às vezes eles ficam muito apegados como verdadeiros adictos, né, dependentes aí desse fluido vital. Daí aqueles relatos, né, tem um livro, eu acho que é o Missionários da Luz, do André Luiz, que ele narra da situação espiritual no matadouro, né, que esses espíritos que ficam ali muito querendo sugar essa energia vital, vão para esses locais e ficam ali se refestelando daquela matéria vital que está ali, daqueles espíritos, né? Ou nos cemitérios, a gente sabe, né, das situações que ocorrem, lamentáveis ali, às vezes, de entidades que ficam, né, se alimentando daquele corpo ali em decomposição. Então, o princípio vital ele é um fenômeno da nossa própria existência, né? Então, enquanto nós estamos encarnados, nós temos essa possibilidade, nós temos ele, né, junto com o nosso corpo, nós temos a possibilidade de doar e receber, e nós temos a possibilidade de aurir também esse próprio fluido da, do, é, é, da divindade, né, fazendo uma respiração, um tipo de meditação, né, a gente também consegue aurir também esses fluidos da própria natureza, né. Então, não sei se eu atrapalhei, ajudei, mas essa é um pouco a minha contribuição aí sobre o princípio vital. Antes da gente terminar, também vou trazer só mais uma leitura de André Luiz, aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Eu tenho essa edição mais antiguinha, que era de papai. Então, só vou ler aqui uma parte do que o André diz sobre o fluido vital. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, instuante e inestancável a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana. Olha quanto aprendizado aqui, né? O fluido vital, esse princípio vital, ele é um subproduto do fluido cósmico, então ele tem a natureza de matéria, absorvido pela mente humana, seja mente humana encarnada ou desencarnada, em processo vitalista semelhante à respiração. Olha o papel da respiração, como é importante, né, a respiração.
pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Então, uma relação realmente simbiótica aí, né, do fluido vital com a própria matéria. A matéria absorve o fluido vital, gera o fluido vital. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. De certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo uma nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária, engrandece-lhe a série estequiogenética. Então, de uma certa forma, se nós temos também corpo espiritual, né, o nosso perispírito, nós também temos, de uma certa forma, uma necessidade de um fluido vital no plano espiritual, que mais que essenciado, diferente do fluido vital material, né? Quando um espírito mais elevado precisa de alguma forma atuar na matéria, por que a gente, enquanto espíritos encarnados, porque nós somos necessários numa reunião mediúnica, por exemplo? Justamente porque o princípio vital ele favorece que muitas vezes a gente consiga atingir espíritos que não têm ainda a possibilidade, pela sua natureza muito materializada, de identificação com a matéria, para que esses espíritos superiores possam, de alguma forma, agir, né, em favor desses espíritos mais inferiorizados, né? A gente meio que a gente se torna um pouco um braço aí da espiritualidade superior, auxiliando esses espíritos mais necessitados de esclarecimento, de o que a gente chama de choque fluídico, né, numa reunião mediúnica. É um espírito que está ali muito acostumado a vibrar uma vibração de ódio e de rancor e de tristeza profunda. Isso permanece com ele quando uma pessoa assim desencarna, ela leva isso consigo e às vezes demora muito tempo na espiritualidade para ela conseguir sair desse estado. Então, quando numa reunião mediúnica, através de um fenômeno da psicofonia, da psicografia, da intuição, que seja, ela se aproxima de um médium e tem ali identificação fluídica, né, a comunicação mediúnica se faz, de uma certa forma é o médium influenciando também esse espírito, né, para que ele tenha um novo estímulo, né, ele consiga, às vezes, reestruturar a sua organização fluídica espiritual para um novo sentido no seu existir no plano espiritual, né? Então, esse fluido, princípio vital, ele está bem nessa interface aí, né? O nosso corpo, por exemplo, o nosso corpo espiritual, a gente tem, né, a nossa constituição, né, espírita, que André Luiz nos fala, né? A gente tem a parte mais essencial do espírito ali, que é o corpo mental. Depois nós temos o perispírito, depois nós temos o duplo etérico e depois nós temos o corpo material. Esse duplo etérico, que faz a interface entre o perispírito e o corpo material, ele é constituído justamente desse princípio vital, né? É o que dá um encaixe entre o corpo fluídico, entre o perispírito e o corpo material, né? Uma vez um amigo me deu uma metáfora muito interessante dizendo, quando a gente tem aqueles cases, né, de instrumentos musicais, aquelas caixas que a gente coloca um violão, uma guitarra, ela tem uma espuminha ali para proteger, né? Então, o fluido vital é um pouco essa espuminha que condiciona ali o perispírito dentro do corpo material, entendeu? Então, bom, não sei se
mais uma vez, se contribuí ou se atrapalhei, mas acho que deu para lançar um pouco de luz. Ainda para a gente é muito difícil no plano material termos uma noção muito completa do que é o princípio vital, mas é importante a gente saber que ele existe, né? E que a gente pode fazer o uso dele de uma forma organizada, que tenha um método. O que Kardec vem nos trazer? Porque esse conhecimento ele já não é exclusivo da doutrina espírita, não veio com a doutrina espírita, né? O Kardec apenas organizou e deu ali um método para se utilizar, né? Um método científico, né? Uma forma organizada disso. Então a gente tem formas de utilizar esse fluido vital a nosso favor, entendeu? Então, esse foi o nosso estudo da noite de hoje. Espero muito ter colaborado aí com a compreensão do princípio vital para vocês. E a partir da semana que vem, então, o próximo tema vai ser inteligência e instinto. O Kardec ele vai fazendo aí uma sequência muito interessante, né, de entendimento. Parte lá do que é ser orgânico e inorgânico, vida e morte, e agora ele vai falar de inteligência e instinto. Muito interessante esse cadeamento aí, lógico. Então é isso, pessoal. Vamos fazer a nossa prece e encerrar o nosso estudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, amigos espirituais, pela oportunidade de aprendermos mais uma vez sobre a doutrina espírita. Obrigado, Kardec, por se debruçar sobre esses fenômenos e nos trazer de forma tão organizada e sistematizada para facilitar o nosso entendimento, o nosso uso, o nosso aprimoramento. Proteja-nos, Senhor, a tua paz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.